Agora, o que chama a nossa atenção é o nome que é dado a essa cópia. É dito que essa cópia é o livro do testemunho, ou na verdade é o testemunho, seria aqui o nome que é apresentado. Aí nós sabemos que a Bíblia, a própria Bíblia refere-se a si mesma de várias formas. Nós conhecemos a Bíblia como lei de Deus, nós conhecemos a Bíblia como palavra de Deus, nós conhecemos a Bíblia como escritura, são vários títulos que a Bíblia aplica a si mesma. E aqui nós temos mais um desses títulos. Aqui aquela porção de Bíblia que eles tinham até então, que já estava produzida, preservada e guardada até então, é chamada de testemunho. E é muito interessante porque esse termo aparece várias vezes no Pentateuco. Várias vezes esse termo aparece no Pentateuco. E não é por acaso que Joiada, conhecedor do Pentateuco, se lembra das responsabilidades que ele tinha de entregar a cópia e tudo mais. Mas o fato de ser chamado aqui de livro do testemunho, ou testemunho, é algo que aparece várias vezes no Pentateuco, nos livros de Moisés, porque é aplicado, por exemplo, às tábuas do testemunho. Quais são as tábuas do testemunho? São os 10 mandamentos. E as tábuas do testemunho ficavam guardadas onde? Na arca do testemunho. Por que é a arca do testemunho? Porque dentro dela ficavam as placas das tábuas do testemunho. E você tinha o tabernáculo do testemunho. Enfim, tudo apontava para o testemunho, por causa da natureza daquela palavra que foi registrada ali. E a Bíblia, quando se refere a si mesma, ela usa esse termo algumas vezes. Ela fala do testemunho, apresenta a palavra de Deus como testemunho. E isso destaca, em primeiro lugar, o fato da Bíblia usar essa palavra para referir-se a si mesma. Mostra a origem divina e a natureza autorrevelatória da Bíblia. O que é autorrevelação? A Bíblia não são os homens especulando sobre Deus. A Bíblia é o próprio Deus dando testemunho de si. É o próprio Deus falando quem Ele é e como Ele age. Por isso que é uma autorrevelação. Não é que os homens descobriram isso, mas o próprio Deus falou. Então isso é a natureza autorrevelatória. E por isso que é chamado de testemunho. Porque Deus está falando, Deus está dando testemunho de si. Olha só o que diz o Salmo 119. Vamos aprender um pouquinho de bibliologia a partir dessa palavrinha. Para que a gente entenda mais da palavra de Deus e como se referir à palavra de Deus, como interagir com a palavra de Deus e entender como Joiada, como Joás deveria ver a palavra de Deus e como a gente deve ver a palavra de Deus também. Olha aí o que diz o Salmo 119, versículo 88. Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. É o próprio Deus que fala quando a palavra de Deus é lida, quando a palavra de Deus é pregada. É o próprio Deus que está falando, são os seus testemunhos. Ele está falando algo a respeito de si. Ele está falando algo a respeito das suas ações. Ele está falando algo a respeito do modo como ele planejou e escreveu a história. É uma autorrevelação dele. Tem origem divina, não humana. É isso que Pedro ensina para nós no Novo Testamento. Vejam o que diz também o Salmo 78. Outra ocasião em que esse título aparece. Salmo 78. Veja aqui, nesse texto, que essas palavras do próprio Deus acerca de si, das suas ações, elas deveriam ser transmitidas de geração em geração. Olha só, Salmo 78:1. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Quem é Jacó aqui? Israel. Testemunho em Israel, seu povo. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas eles observassem os mandamentos. Aqui o texto usa a palavrinha testemunho para falar aquilo que Deus revelou de si, aquilo que Deus falou a seu respeito, aquilo que Deus comunicou aos homens, a sua palavra,
tem que ser transmitida de geração em geração para que os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos sempre ouçam e sempre conheçam aquilo que Deus revelou, aquilo que Deus fez em favor do seu povo. Por isso é um testemunho. E é um testemunho que tem que ser passado de geração em geração. Isso mostra, como eu disse, a origem divina, porque é o próprio Deus que está revelando isso daqui a respeito de si.